será o excelentíssimo senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional, Dr. Luiz Viana Queiroz, que também é procurador do Estado da Bahia, vice-presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e professor de Direito. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse evento do InovaTie e, sobretudo, para aplaudir o ministro Carlos Aires. Quando ele disse que já estava saindo do tempo, extrapolando o tempo, fiz logo uma denegação. Não pode, não. Podia. Para mim, ministro, o senhor falava aí agora, ó, e eu continuava lhe ouvindo aqui. É uma alegria sempre ouvi-lo, mesmo quando a gente discorda. E olha que são muito poucas as vezes que a gente discorda. Eu vou lhe fazer duas perguntas. Eu vou começar logo fazendo as perguntas, porque aí o senhor já vai pensando. Depois eu vou fazer algumas colocações bem rápidas, né? Primeiro que eu concordo plenamente quando o senhor chama o planeta Terra de um ser vivo. Existe, inclusive, uma teoria científica já bem desenvolvida, que é a teoria da Pangeia. E eu lhe pergunto se, na linha de quebrar paradigmas, se este momento da pandemia não poderia nos servir para personalizar, personificar juridicamente o planeta. Talvez já seja a hora de ultrapassar as organizações internacionais, que são coletivos de soberania, para nós afirmarmos uma unidade e identidade jurídica do próprio planeta Terra, da própria Pangeia, o que significaria uma quebra de paradigma e, evidentemente, significaria ter uma organização de pessoas humanas para representar essa pessoa jurídica. Então, a primeira pergunta que lhe faço é essa. E a segunda, talvez o senhor depois resolva se inverte a ordem ou não. Ouvindo o senhor, eu sempre penso que quando a gente só lê direito, a gente sabe muito pouco direito. Então, qual seria a sua sugestão? Quais as leituras que o senhor está fazendo agora que sugeriria para que nós possamos fazer? Eu não queria perder a oportunidade para falar muito rapidamente, nós temos ainda aí 5 minutos, vou falar muito rapidamente em relação a essa questão da soberania. Eu tive uma experiência pessoal que me foi muito útil do ponto de vista internacional. Eu sou baiano, eu agora estou morando em Brasília. Então, o chão que eu piso, eu raras vezes estive na fronteira internacional do Brasil. Raras vezes. Estive, por exemplo, em Roraima, atravessei a fronteira para ver a Venezuela do lado de lá. Então, a maioria dos brasileiros não vive na fronteira. Então, a maioria dos brasileiros não tem essa ideia de transitar de uma fronteira para outra. Aqueles que estão na fronteira têm essa ideia. Mas eu tive uma vez uma experiência pessoal muito impactante. Eu acho que agora o Covid, talvez essa pandemia, possa nos ajudar a gente pensar um pouco sobre essa perspectiva. Eu estava em Luxemburgo, estava numa cidadezinha chamada Remis, na fronteira de Luxemburgo com a Alemanha e com a França, e peguei o táxi para ir à cidade de Luxemburgo. No caminho, vendo assim campos e campos de trigo, eu vi no horizonte uma fumaça gigantesca, cinza e preta no horizonte. E à medida que foi se aproximando, e depois fez uma curva, eu perguntei ao motorista, que era português, e aprendi que 25% da população de Luxemburgo era de portugueses, que migraram para lá na Segunda Guerra. E o português é uma língua oficial lá em Luxemburgo. Perguntei ao motorista português o que é aquilo, uma coluna de fumaça gigantesca, assim, logo depois do Trigal. E ele me disse aquilo é uma usina atômica. Eu disse, Luxemburgo tem usina atômica? Ele disse, não, é da Alemanha. E eu perguntei a ele, nossa, essa fumaça não faz mal, não? Ele diz, faz mal a toda a população de Luxemburgo. Nós temos clínicas e clínicas e clínicas de tratamento de pessoas que passam mal por conta dessa poluição. Foi meu primeiro impacto pessoal de ter visto uma poluição internacional, ou seja, você polui o estado vizinho. E, portanto, essa fronteira falsa, que é apenas uma fronteira de soberanias, né, que dizem que ali começa meu estado, aqui termina o meu estado, em certos momentos não serve. As fronteiras artificiais que definem os estados
e as suas soberanias, muitas vezes não servem. Quando eu vi essa fumaça da Alemanha contaminando Luxemburgo, pensei sobre isso anos atrás. E agora o Covid nos mostra isso. A fronteira internacional, que é uma mera abstração, não serve para conter o vírus. Você não diz ao vírus, não entre aqui. Né? Nós somos brasileiros. Deus é brasileiro. Não entre aqui. Isso não resolve nada. Isso demonstra que nós estamos avançando para a necessidade de rompimento dessas soberanias. E talvez uma das formas de transição seja essa personificação do planeta, que é ir mais além do que a própria ONU, do que as próprias organizações internacionais. E, para terminar a minha participação, compartilhar consigo assim, diante desse momento de tanta dor, né? Eu olho assim, tanta dor, dores distantes e dores próximas. Todos nós temos dores de pessoas próximas que estão sendo atingidos pelo vírus, eu, inclusive. Eu acho que temos que aprender alguma coisa. Né? Aprender que a pandemia, por exemplo, está na cultura, enquanto o vírus está na natureza. Mas lidar com o vírus tem que ser do ponto de vista cultural, que a natureza não vai nos oferecer uma solução para o vírus. E a nossa cultura e a nossa sociedade brasileira não foi constituída pela pandemia. Então, a hierarquia da nossa sociedade, a forma violenta da nossa sociedade e a forma excludente da nossa sociedade não foi estabelecida pela pandemia. A pandemia apenas nos permite, se tivermos olhos, para enxergar o que somos como sociedade e como pessoas e indivíduos. E essa é uma boa oportunidade para que a gente possa aprender um pouco mais, como o senhor falou. Eu quero terminar fazendo uma citação. Byron, o famoso poeta inglês, né, do século XIX, fez uma poesia tratando de Isaac Newton, que para aquela época foi o homem mais inteligente que já apareceu. Talvez hoje a gente possa falar de Einstein, o senhor o citou 3 vezes. Né? Ele fez uma poesia sobre Newton e tinha um verso que dizia: o Deus, ao fazer o mundo, Fiat Newton. Né? Em vez de utilizar aquela famosa frase Fiat Lux, Fiat Newton. E Newton, este gigantesco Newton, tem uma frase, eu acho, especial. Ele disse que enxergou mais longe porque estava no ombro de gigantes. Imagine. Eu quero dizer que a gente tem a chance de enxergar mais perto ou mais longe. Se tivermos sabedoria, vamos estar no ombro de gigantes como o senhor, para a gente poder enxergar um pouco mais longe. São essas as 2 provocações que lhe faço. Oh. Pelo formato, eu já respondo. É isso? Sim, sim. Olha, eu ia dizer que, nos últimos tempos, não me lembro, não, de um apanhado das coisas tão preciso, tão lúcido, tirante a sua frase final. Que demonstra que estou certo. Mas, antes de responder, você está na presidência ou na vice-presidência da Associação Brasileira de Constitucionalistas Eu Democráticos? estou na vice-presidência. O nosso presidente é Marcelo Figueiredo, nosso querido Marcelo, lá da PUC de São Paulo. Que bom ver. E o senhor é da ABCD. Isso. Eu fui fundador. Eu fui um dos fundadores. Exatamente. E fui o primeiro vice-presidente. Pronto, aí. Que coisa boa. O primeiro. Olha a nossa identidade aí. Pois é, exatamente. O primeiro foi Zé Afonso da Silva, o presidente? Zé Afonso da Silva. Exatamente, o professor Zé Afonso. Grande brasileiro, grande jurista. Extraordinário. Bem, essa ideia de personalizar juridicamente o planeta, é claro que, num primeiro momento, ela pode parecer bizarra, não é? Esquisita. Mas é digna de toda reflexão. Você fazer como os artistas, os espiritualistas, pegar algo e elevar ao patamar de alguém. O algo se tornar alguém, juridicamente. Personalizar o meio ambiente, personalizar o planeta. Porque o direito, dizia Hans Kelsen, em boa medida, ele cria suas realidades. Né? Ele cria suas próprias realidades. E, numa perspectiva de elevação
civilizatória dos padrões de vida universal, eu recebo a sua sugestão como viável, mais do que possível, plausível, com a abertura gradativa dos nossos poros mentais. Aí vem a segunda pergunta, sobre o que fazer, né, para que o direito abra suas janelas para o mundo circundante. Como entender que, eu não sei, viu? Eu acho que foi você mesmo que uma vez disse isso, numa palestra comigo, essa frase que você repetiu há pouco. Não sei se foi Oliver Holmes, que deve ter morrido no ano de 1933, ele foi presidente da Suprema Corte norte-americana. Parece que ele disse, quem só sabe direito, nem direito sabe. Não é nessa pegada que você está falando? Isso, exatamente. Essa mesmo. Foi isso mesmo. Eu acho que foi com você. Eu me lembrei, fui pesquisar, e ele disse isso. É que um bom caminho é começar pelo mais simples, pelo mais antigo, pelo que veio primeiro dentro da gente, na personalidade da gente, na estrutura identitária da gente, na anatomia da gente. O coração veio primeiro. É de se supor que o pensamento, como elaboração articulada, refletida, lógica de ideias, de conceitos, que o pensamento seja mais e mais um fenômeno pós-parto. Não é? Mas o sentimento é intrauterino. O coração veio primeiro, o sentimento veio antes do pensamento. Logo, tem mais histórias para contar. Não é? O que veio primeiro tem mais histórias para contar. É sempre de bom alvitre, de bom aviso, começar pelo sentimento. Tentar sentir a justiça material, substantiva da tese em abstrato, ou do caso em concreto. Soltar as amarras desse navio chamado coração. Não é coração músculo cardíaco, é estrutura neural. Porque quando... Olha, dizia Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é? E parece a dicotomia coração-razão. Você falou de uma dicotomia também muito boa, macrodicotomia, natureza-cultura. E o papel da cultura não é só reproduzir mecanicamente a natureza, é também impedir os desvarios da natureza, os destrambelhamentos da natureza, os cataclismas. Né? É papel da cultura. E o direito faz parte do mundo da cultura, é um objeto cultural. O culturalismo jurídico teve em Tobias Barreto, talvez o seu primeiro grande expositor. Nós já conversamos sobre isso. O nordestino, Tobias Barreto, sergipano. Depois se radicou em Pernambuco. Hoje a Faculdade de Direito de Pernambuco, a famosa, se chama Casa de Tobias. Então, essa dicotomia coração-razão parece que se relaciona da seguinte forma. É o coração que abre os poros da razão. Não é a razão que abre os poros do coração, da emoção. Então, no ponto de partida, colocar o sentimento de justiça material. De justiça em sentido substantivo, material. O ponto de partida é o coração. Agora, o ponto de chegada é a razão. É o equacionamento técnico da tese ou da causa, à luz de coordenadas mentais. Né? Porque senão você não convence ninguém. E parece que quando o coração, volto a dizer, e a razão se conciliam, eles partejam o rebento da consciência. Os artistas, eles não se dão a fraqueza da reflexão. Eu uma vez estava conversando com o Celso Antônio Bandeira de Mello e dizendo, Celso, eu estudo muito arte, me interesso muito por arte.
E os artistas têm essa propriedade de saltar quanticamente para o epicentro da vida, para a essência da vida. Como quem é ejetado para o topo da escada sem precisar subir nenhum degrau. O cientista é processual. O artista é instantâneo, não é processual. É um raio que espoca na subjetividade do artista e o leva a descobrir a essência das coisas. Aí Celso Antônio disse, Carlos, os artistas não se dão à fraqueza da reflexão. Olha que coisa interessante, não é? Os artistas não se dão à fraqueza da reflexão. Então, quando nós do mundo jurídico, e somos afeitos à arte, nós do mundo jurídico, nós gostamos muito de arte. Quando nós vivemos num ambiente de arte em casa, muitos quadros, frequentamos teatro, cinema, gostamos de música, né? Nós estamos aperfeiçoando a nossa vocação jurídica. Nós estamos turbinando a nossa vocação jurídica à medida que expandimos as fronteiras da nossa sensitividade, que é mais do que sensibilidade. Como você é? Lhe dou esse testemunho. O senhor Você sabe é orgânico. Sabe Você que é Walter sensível. Benjamin, o famoso pensador, filósofo alemão, falava em pensar a contrapelo. A contrapelo, não é contra o pelo, a contrapelo. Exatamente na ideia de que temos que botar emoção nessa razão absolutamente racionalista e instrumental, que reduziu tanto as pessoas humanas. Isso, perfeitamente. Eu tenho convivido com você e notado a sua abertura bom baiano, viu? Para a arte. Mas, olha, quando o senhor estava citando Heráclito, o pessoal aqui da coordenação, quando achar que está na hora de encerrar, só dá um aviso, viu? O senhor estava citando Heráclito, estava me lembrando de uma frase de Heráclito muito famosa: a natureza das coisas ama esconder-se. A natureza das coisas ama esconder-se. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, a gente tem que fazer um esforço para descobrir onde está a verdade, porque ela ama se esconder. A verdade das coisas, as coisas da sociedade, por exemplo, como as estruturas sociais, as verdadeiras razões das coisas serem como são, o que está por trás das decisões judiciais ou jurídicas. A natureza das coisas ama esconder-se. Temos que ter um olhar capaz de ver onde ela está escondida. Perfeito. O cientista descobre processualmente, pé ante pé, passo a passo, cumulativamente, um conhecimento puxando o outro. O artista e o místico, pensemos em Jesus Cristo, eles fazem do coração o mapa da mina do mistério. O coração é o mapa da mina do mistério. Às vezes, o mistério da norma, a norma está ali embutida naquele texto, naquele enunciado, e a gente, com a razão pura, não consegue desentranhar do texto todos os seus conteúdos. E, de repente, a gente mantém com o texto uma relação de empatia, né, pelo coração mesmo, e diz eureka, e você desata do texto todas as propriedades normativas que ele escondia. Exatamente. Acho que tem uma coisa fundamental, vou encerrar minha participação com essa colocação. Eu acho que a sua passagem pelo Supremo, por exemplo, é a demonstração não apenas de encontrar o direito nos textos normativos, mas de construir a importância do jurista nesse assim, todo o sentido dessa palavra, de construir o direito através de um diálogo numa sociedade aberta. Acho que o senhor fez muito bem isso no Supremo Tribunal Federal. Construiu o direito. Não apenas o encontrou em algum lugar escondido, mas o construiu. Mas, ainda assim, eu diria que esse constructor, no fundo, uma descoberta, eu ainda penso que é assim. É porque, se o jurista, se o intérprete, o profissional do direito, o ministro do Supremo, enfim, não pode ir além do texto e além do sistema normativo, porque assim ele estará usurpando função legislativa, se tornando fonte direta e imediata do direito, ele também não deve ficar aquém, nem ir além do potencial normativo, nem ficar aquém. E quando ele é orgânico, militante, né, comprometido com a sociedade, tem dentro de si um fortíssimo instinto de justiça
o instinto talvez seja mais do que sentimento e mais do que senso de justiça. Quando ele tem um instinto de justiça material, eu acho que ele consegue enxergar no texto esse mistério, esse esconder as coisas, né? Porque a vida é assim, a vida esconde o jogo, nem sempre revela. Por exemplo, a gente diz, Deus, eu acredito em Deus. E por que Deus não se dá a conhecer com facilidade? Olha, mas outro dia eu li num místico chamado Osho Rajneesh Bhagwan Shri, indiano, morreu em 1990. Ele disse, Deus está em todo lugar. Deus facilita a sua localização. Ele está em todo lugar onde a vida pulse. É como se ele dissesse, quer pegar no pulso de Deus? Pegue no pulso da vida. Seja existencialista. Não é bonito isso? A gente pode até discordar. Mas como é instigante, como foi instigante a sua participação. Eu anotei aqui sua provocação para retomar em casa mais adiante. Aliás, já estou em casa. Pois é. Vamos depois bater um papo, e, se for possível, com os colegas que estão nos assistindo hoje, sobre Alexandre Kojève, Introdução à Leitura de Hegel, que diz que a humanidade surge quando surge o desejo do outro. Porque desejar o outro é coisificar o outro. O senhor estava falando da coisificação das pessoas. Desejar o outro é coisificar o outro. Mas quando você deseja o desejo do outro, isso é estabelecer uma relação dialógica. Ele não usa a palavra dialógica, mas estabelecer um diálogo, e aí se encontra a humanidade. Que coisa curiosa. Vamos depois conversar sobre isso. Parece que Caetano Veloso disse isso. Eu desejo o teu desejo. Isso, numa das exatamente. músicas. Esse genial Caetano Veloso. Exatamente. Que bom. Agora, se me permite ainda, nós dois conversando, se vocês me permitem, também compõe, né, a personalidade humana o vocabulário. Sem as palavras, nós seríamos símios como outros, como os demais. Viveríamos correndo de quatro pelas savanas, ou pulando de galho em galho atrás de frutos, ou fugindo de outros predadores. Nós seríamos primatas originários. O que nos humaniza e abre os poros do nosso coração e da nossa razão é o vocabulário. Parece que as palavras não só descrevem aspectos da vida, pré-existentes esses aspectos, como as palavras incorporam uma dimensão, incorporam conteúdos novos, uma dimensão nova à vida. As palavras têm uma função de construtividade, por vezes. Sem elas, a vida não teria determinados conteúdos. Quando um artista inspirado, um místico profundo, né, pronuncia certas palavras, ele está não se remetendo ao pré-existente, mas se remetendo ao não existente ainda, que só passa a existir depois dessas palavras, dessas frases. Jesus Cristo, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará de vós mesmos, de vós mesmos. Ou quem não voltar a ser criança, não entra no reino do céu, porque o adulto tem a obrigação de homenagear a criança que foi, mantendo a pureza delas. Não é a inocência, não é a infantilidade, não é a ingenuidade, mas a pureza, a limpeza de intenções, de propósitos em tudo que o adulto fizer. Eu acho que foi Gonzaguinha que disse, né, fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, olha, é a vida, é a vida. É a vida. Não é interessante? Então, eu era muito jovem quando eu fiz um poemeto assim: convivem no meu ser o adulto que sou e a criança que fui. O que eu não sei explicar é se foi o adulto que não deixou a criança morrer
ou se foi a criança que não se deixou matar. Então, você não pode decepcionar a criança que você foi. Isso. Mantenha a Tem uma coisa da pureza. Hein? Tem uma coisa da pureza que o senhor falou, na hora de aproveitar para fazer uma colocação literária. O senhor falou aí da pureza, no momento de se encontrar consigo mesmo e da pureza. No alto da barca do céu e do inferno, Gil Vicente, no século XVI, conta a história de um barqueiro que é aquele que decide se a pessoa que morreu se vai para o céu ou vai para o inferno. Então, é a barca do céu e do inferno. E vão chegando os mortos, uma peça de teatro, e absolutamente todos vão para o inferno, especialmente os advogados e os desembargadores. E eu falei dos advogados só para não falar dos juízes, né? Já que a gente está aqui num ambiente com muitos juízes. Então, vão todos para o inferno, segundo o alto da barca do céu e do inferno. O único que ele fica em dúvida é o clown, é o bobo da corte. Ele fica em dúvida exatamente porque o bobo da corte é puro. Mas manda para o inferno também. Eu fico pensando comigo, quando chegar a minha hora, que eu chegar na frente do barqueiro, qual vai ser a minha palavra para dizer que eu gostaria de passar a eternidade no céu? Eu fico pensando. Às vezes eu penso assim, eu me dedico tanto tempo a ser voluntário na OAB que talvez isso sirva para ir para o céu. Fico nessa esperança. Pois é isso. Pessoal da organização, vamos encerrar, então? Está com você. Ministro, eu me despeço aqui. Muito obrigado. Foi uma honra ter batido esse papo. Espero que a gente possa construir outras oportunidades para poder usufruir da sua inteligência emocional. Oba, obrigado. Eu também, sempre bom renovar com você antigamente chamava isso de tertúlias, né? Esses debates sobre que, no fundo, implicam teorização e prática, né? Nós somos teóricos do direito e somos práticos do direito. E como a gente sabe que o casamento também por amor entre academia, teorização, e prática, profissão jurídica, esse casamento nos leva a fazer do direito um meio de vida e uma razão de viver. E o nosso dever é colocar o direito a serviço de uma vida verdadeiramente civilizada, né? Portanto, democrática e humana. É o que nos cabe. E administrar a nossa vocação, a nossa experiência, com preocupação social, sempre com preocupação social. Dízimo social a gente tem que pagar. É isso aí. Com um riso nos lábios, um sorriso nos lábios, o dízimo social.